Fala aí, Gabriel, hoje estou mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Skull Island, mais especificamente sobre os monstros de Skull Island. Vamos estar vendo aqui cada um dos monstros que aparecem em Skull Island, no novo anime do Monsterverse, né? A Ilha da Caveira, muito bom por sinal. Então vamos estar vendo aqui cada um deles. O primeiro que nós temos é o King Kong, aí ainda é chamado de Kong, enfim, o que é basicamente o carro-chefe aí da série, né? Temos ele aí nos anos 90, um pouco antes de Skull Island The Birth of Kong. E vimos mais a história dele, sobre a relação dele com o Seaweed, que ele basicamente sempre teve um Yui favorito, né? Um amigo Yui. Nós vemos aí na série. Então, bacana, vemos mais a história dele. Uma história, continua sendo uma história bem trágica, ficando mais trágica. E embora tenha mais participação nos últimos 2 episódios, o penúltimo sendo mais flashback, o que nós temos dele vale a pena. Os próximos são os caranguejos salpão. Eles são caranguejos gigantes que vivem nas praias da Ilha da Caveira. E eles vivem debaixo da terra e quando alguma coisa faz uma movimentação na areia, eles pegam a presa deles. Basicamente assim que eles caçam. E vivem em grande quantidade, pelo menos em uma das praias da ilha, eles vivem em grande quantidade. Mas é basicamente isso, não tem lá tanta coisa assim sobre eles, não temos lá muita coisa. O próximo são os insetos de pedra. Eles aparentemente vivem no mar da Ilha da Caveira, no mar ao redor da Ilha da Caveira, certo? E tem uma área da Ilha da Caveira onde a maré à noite sobe, de dia desce, então eles acabam aparecendo lá nessa área quando a maré está baixa também. Eles são insetos, parecem um tipo de centopeia, coisa do tipo, que tem uma carapaça como um coral e por dentro é algo que lembra um geodo, é brilhante, então ele atrai suas presas com o brilho do geodo dentro deles e quando a presa se aproxima, ele a captura e devora. Então, interessante, uma outra criatura aí diferente. E nós vemos também o filhote desse bicho aí, né? O próximo é o monstro crocodilo, que é um crocodilo monstruoso, como o próprio nome diz, que vive nos rios da Ilha da Caveira. Ele caça por ali mesmo, aparentemente é bem similar a um crocodilo normal, sua natureza. Ele tem o diferencial que ele é bem rápido também, né? Um crocodilo normal pode ser rápido também, né? Mas enfim, ele é bem rápido. E ele pode ficar nas duas patas, se apoiar nas duas patas. E aparentemente, a sua espécie é uma dos alimentos do Kong. O próximo é o cão. Ele tem basicamente esse nome, o monstro. Ele não é nativo da Ilha da Caveira. Ele provavelmente, como tudo indica, é sim uma criatura da Terra Oca também. Mas ele veio de outra ilha perto da Ilha da Caveira. Nós não temos muita informação sobre essa ilha também. Aparentemente também habitada por monstros. Mesmo que o cão não seja naturalmente da Terra Oca, ao que tudo indica ele tem sim a capacidade de entrar na Terra Oca. E, enfim, ele se parece com uma mistura de bulldog com leão. E nós não sabemos muito sobre a história dele. Mas enfim, um dos principais aí da série. Um personagem que eu esperava muito pouco e no final eu acabei gostando bastante. Bastante não, mas tipo, eu curti ele pra algo que eu esperava odiar. Enfim, vamos para o próximo agora. O próximo é o Dodô Gigante. Não tem lá tanta informação assim sobre ele também. Eles são dodôs maiores do que os dodôs que existiam naturalmente que na vida real, né? Eles seriam um dodô realmente gigante. Não gigantesco, mas maior do que os dodôs comuns, convencionais. E eles vivem na Ilha da Caveira. Eles vivem pela Ilha da Caveira. Não tem lá tanta informação assim, nem nada do tipo. O próximo é as formigas gigantes. As formigas gigantes, nós ouvimos falar sobre elas que imitam pássaros lá em Kong Skull Island, né? As Cincinnati Hunters. Eu já fiz um vídeo falando um pouco mais sobre elas quando tivermos mais informações delas, graças ao RPG do Kong Skull Island. Vai estar aí no card o vídeo. Mas enfim, as Cincinnati Hunters, elas são as formigas lá, como dito no Kong Skull Island. Elas ficam nas árvores e imitam sons de pássaros. Nós vimos aí o formigueiro delas, que é embaixo da terra.
E nós vemos as Snare Hunters comuns, basicamente, né? Nós já tínhamos visto as rainhas. Quando elas se tornam rainhas, elas são consideradas titãs. Quando elas não são rainhas, elas são apenas outras das super espécies. E nós temos as valquírias, as rainhas, operários, soldados. Nós temos aí a mais básica, né? Comum, não é... Ela é bem menos imponente que a rainha, por exemplo. Mas enfim, nós vemos ela aí no formigueiro quando ela ia atacar os protagonistas e depois ela é espantada pelo cão. Não vamos lá tanto. Se quiser mais informações sobre as Snare Hunters, vai estar aí o card no vídeo que eu falo mais sobre elas. O próximo é o ouriço de grama. Eles são ouriços gigantes que lembram um pouco gatos também, mas enfim, são ouriços. Vivem no bioma da grama avermelhada da Ilha da Caveira. Eles usam a grama para camuflagem, a grama nas costas como camuflagem e poder se esconder na grama real. Sendo assim, aparentemente, são presas do próximo que nós vamos estar falando aqui. O próximo é o falcão monstro que nós temos, né? É um falcão vermelho gigantesco que ele parece ter não só uma relação simbiótica, mas uma amizade com o Kong, que ele leva comida para o Kong e aparentemente, provavelmente o Kong oferece a ele proteção. Então, isso é interessante. Ele tem um ninho perto do bioma da grama vermelha e ele caça por lá suas presas. Ele obviamente come algumas e outras ele leva como oferenda para o Kong no seu templo. E nós vemos ele jovem no episódio 7, nos outros demais episódios nós vemos ele já adulto. Um monstro bem legal, eu tenho que falar, ele é um monstro bem legal. O próximo é a tartaruga de babosa e provavelmente, enquanto se a Legendary não provar o contrário, ela é a Magma Turtle, ela foi feita para ser a Magma Turtle. Então, sim, nós temos aí a Magma Turtle nesse anime. E nós vimos a Magma Turtle também em Skull Island Birth Kong, bem lá no fundo. Enfim, vendo agora ela no anime, a gente pode concluir que ela pode ou ter palmeiras, como é o caso no Skull Island Birth Kong, ou ela pode ter babosa nas costas. E isso leva a teorizar que também, provavelmente, as Magma Turtles podem ter outras espécies de plantas nas costas. E provavelmente não é necessariamente... Sendo assim, eu não acho que seriam espécies diferentes de Magma Turtle. Mas talvez, isso é só teoria também, né? Mas possivelmente não sejam plantas que crescem nela, assim como cracas, por exemplo, que grudam em baleias. Essas plantas cresceriam nelas, sendo uma relação simbiótica também, né, entre as plantas e a Magma Turtle. E basicamente podendo crescer diversas espécies de plantas nas costas das tartarugas. Mas isso é teoria, pode ser que sejam variantes de espécie, mas mesmo que seja uma participação curta, foi bacana ver a Magma Turtle na série novamente. Próximo é a planta carnívora gigante. Essa planta carnívora é um monstro planta carnívora, basicamente, né? Nós tínhamos tido informação dela, sabíamos que existiam na ilha. Desde 2017 nós sabíamos da existência dessas plantas, mas nunca tinha aparecido. Agora nós vimos elas aparecem em um bioma de flores gigantes, ou é um bioma próprio das plantas carnívoras, eu não sei ao certo. E elas, assim como plantas carnívoras comuns, capturam suas presas, mas ao invés de insetos, são criaturas bem maiores, suas presas. Não tem tanto o que falar dela assim, é uma planta carnívora, basicamente isso. Os próximos são chamados de Night Boys, ou Garotos da Noite, né, seria em português. E eles são um dos monstros mais interessantes e mais legais da série, eu realmente gostei bastante deles. Eles são monstros, também são chamados de gremlins na série, né, mas enfim. São monstros pequenos, lembram um pouco um tipo de macaco, mas são ao mesmo tempo bem diferente. Parece um tipo de primata, mas enfim. Eles usam a camuflagem pra... Durante a noite eles dormem durante a noite, não sei porque Night Boy, sendo que eles aparecem à noite na série, mas aparentemente não são noturnos, porque eles estão dormindo à noite. Eles se agarram em uma árvore seca e usam a camuflagem para não serem notados nessa árvore, né? Se parecerem com a árvore e provavelmente assim não são atacados por predadores. São monstros bem interessantes, eles aparecem na série
quando vão botar fogo em uma árvore para fazer sinal, né? O Charlie vai botar fogo na árvore para fazer sinal. Isso faz com que acorde eles e eles comecem a atacar os personagens. Não temos lá tanta informação sobre eles também, mas são monstros bem legais. O próximo é Centopeia Gigante. O nome é autoexplicativo, é uma centopeia gigante. Ela aparece enquanto o pai do Charlie está indo buscar pelo Charlie e ela aparece para atacar ele e é espantada depois pelo Mike. Nós não temos lá tanta informação também, mas enfim, é uma centopeia gigante, não tem muito que pegar informação. Ela não tem nada assim de muito diferencial e vive pela Ilha da Caveira por ali. Que leva a pensar se temos formigas, centopeias. É possível que existam outros seres gigantes, mas existem vespas gigantes que não foram mostradas, mas enfim, não temos nenhuma confirmação e não temos lá muita coisa sobre a centopeia também. O próximo são os Skullcrawlers. Nós vemos um Skullcrawler na série e ele é rapidamente derrotado pelo Kong. Ele está perseguindo a Yui e o Kong chega para resgatar ela, matando o Skullcrawler. Esse Skullcrawler é diferente dos que vimos no filme. Ele tem os espinhos nos cotovelos como os Skullcrawlers adultos. E ele tem espinhos nas costas, algo que os Skullcrawlers adultos não tinham. Isso pode ser uma variação. Nós sabemos que a Skullcrawler adulto que nós vemos em Kong Skull Island é uma fêmea. Se não me engano é confirmado isso. Então poderia os machos ter espinhos nas costas? Seria uma explicação. E enfim, é um design bem bacana. Eu acho que design mais legal que o do filme. E não só isso também, tem um erro na animação que faz o sangue dele vermelho quando nós vemos em Kong Skull Island, e em Godzilla vs Kong o sangue do Skullcrawler é um verde amarelado, amarelo esverdeado, enfim. É um erro de animação. O Skullcrawler não tem tanta participação, infelizmente, mas foi bom ver ele de novo de uma forma ou outra. Os próximos são os camaleões assassinos. Eles são camaleões meio monstruosos, né, e gigantes. Eles não têm nenhuma característica que diferencie muito dos camaleões comuns, além do tamanho dos atributos monstruosos no design. Mas eles funcionam exatamente como um camaleão comum funciona. Eles estavam verdes lá, mas nós vemos que quando estão morrendo ficam meio roxos, então pode considerar que a cor natural deles seria roxa, talvez. O verde faria sentido ser uma cor que se camuflaria com as selvas da Ilha da Caveira. Eles ficam laranjas para se camuflar com a areia das tundras lá. Quando sobem no Kong, eles ficam marrons, ficam com a cor da pelagem do Kong. Eles também ficam vermelhos, dependendo da cor da areia ou pedra que eles estão em cima. E podem ficar meio beges, quase brancos. Eu não lembro qual situação eles ficaram nessa coloração, não lembro se foi com os ossos ou coisa do tipo, mas podem ficar brancos também. Como eu disse, não tem lá tanta diferença entre um camaleão ou eles, além do fato de eles serem monstruosos e serem muito maiores. E eles são... Nós não sabemos se eles teriam caçado ou se eles são carniceiros, mas se eles estavam comendo um animal morto lá. E o Kong basicamente mata eles por diversão, vai lutar contra eles por diversão. Também temos as cobras de cipó, que é outra espécie que nós já sabíamos que existiam desde lá de 2017, mas nunca tinham sido realmente mostradas, e nós vemos elas agora pela primeira vez. Elas atacaram alguns soldados e basicamente é só isso que elas fizeram, não fizeram muita coisa na série, não tem muito o que falar delas. São serpentes com verdes que se penduram nas árvores como cipó usando camuflagem. Não só isso, para ajudar na camuflagem, elas têm como se fossem folhas saindo delas. Os próximos também são peixes da Ilha da Caveira. Eles são peixes bem diferentões. E eles nadam em volta ao redor da Ilha da Caveira e eram pescados pelos seaweeds, né? Enfim, basicamente isso, não tem muito o que aprofundar neles. Pode ser que sejam filhotes, alguns deles sejam uma espécie que é filhote do peixe gigante cortado de Kong Skull Island, é uma possibilidade. Agora nós temos o primeiro monstro não visto. Sempre no vídeo do Monsterverse é mencionado um monstro que não é visto. Enfim, no caso nós temos o primeiro, que é um escorpião gigante. Esse escorpião, ele estava na Ilha da N junto com o cachorro. Ele é da segunda ilha que nós não vimos.
junto com o cão, né? Esses dois são criaturas de lá. Sabemos que tem um escorpião gigante, não sabemos nada sobre ele. E a outra criatura não vista é a luz roxa brilhante no oceano. O pai do Charlie diz ter visto isso e por isso quis caçar os monstros, e nós não sabemos o que é. Sabemos que não é o Kraken, o pai do Charlie fala que não é o Kraken, e não é o Godzilla. Porque primeiro que o Godzilla emite uma luz azul e não roxa, e o próprio diretor da série confirmou que não é o Godzilla. Esse monstro ele com certeza vai aparecer, ele foi um gancho para deixar para uma segunda, talvez terceira, quem sabe, mas uma segunda, eu acredito, temporada. Então sim, nós vamos ter a revelação de qual é esse monstro ainda, e por enquanto nós não sabemos. Sabemos que parece uma enguia. E por último nós temos o Kraken. O Kraken, ele é um titã, ele não é uma superespécie, ele foi confirmado ser um titã. Ele não é o mesmo titã que a Nakika. Nakika foi chamado de Kraken pela Monarch quando ela foi descoberta, mas não era o nome oficial. O nome oficial foi Nakika e Titanos Nakika. E Kraken foi o nome provisório. A Monarch chamou Nakika de Kraken porque até hoje nós sabemos que a Monarch não tinha conhecimento do Kraken realmente, já que não era a Monarch que estava na expedição da ilha em 93. E sim as pessoas procurando pela garota, uns soldados, né? E o Charlie, o pai dele, o Mike. Então, acabou que a Monarch não soube do Kraken, e o Kraken foi morto antes que pudesse ser descoberto pela Monarch. O Kraken, ele basicamente circulava a Ilha da Caveira e atacava o que chegava perto, lá pela tempestade. Por algum motivo ele não estava em 73, mas ele poderia estar em outra área do mar e chegou na Ilha da Caveira depois disso. Também pode considerar que ele foi acordado entre o filme Kong Skull Island e a série Skull Island. Quando o Kraken atacou o Seals, ele causou a morte da Io e amiga do Kong, fazendo com que o Kong tivesse um ódio do Kraken, e sendo assim eles se tornariam inimigos. Nós temos basicamente o Kraken tacando uma baleia para o templo do Kong, sendo um tipo de declaração de guerra. O Kong queria que o Kraken fosse para a terra, e o Kraken queria que o Kong fosse para a água, porque seria uma batalha que dependeria do ambiente. O Kong teria pouca chance na água, o Kraken teria pouca chance na terra. No final, o Kong é atraído para a praia onde ele enfrenta o Kraken, e ele quase perde, ele se ferra muito na luta, mas ele conseguiu ganhar, sendo a primeira luta que nós vemos onde o Kong ganha sem interferência humana nenhuma. Nós temos em Kong Skull Island contra o Skullcrawler, ele teve a ajuda dos humanos, eles distraíram o Skullcrawler várias vezes, além de cegar um dos olhos do Skullcrawler. Nós temos basicamente a luta em Skull Island Birth Kong, mas era contra a Modern Longlegs, não eram realmente mais grandes ameaças, né? Mas enfim, nós podemos considerar que sim, o Kong ganhou aquilo. Em Godzilla vs Kong nós vemos que o Kong ele enfrenta o Kamazote, antes de Godzilla vs Kong, ele também foi cegado pela luz do avião, ajudando que o Kong ganhasse. Em Godzilla vs Kong nós temos a luta do Kong contra os Nozuki/Warbat, que embora o Kong fosse vencer de qualquer jeito, é dito no livro que o Kong não teria dificuldades para vencer, mas fizeram aquilo para ganhar tempo, ainda assim teve ajuda na luta. A luta no mar é um empate. O primeiro round em Hong Kong, o Kong... Sim, o primeiro round o Kong ganha, mas depois nós temos o terceiro round que é definitivo contra o Godzilla, e o Godzilla ganha. Sendo assim, foi a primeira vitória contra realmente um monstro de maior escala, né? Que o Kong... E a primeira batalha contra um titã que o Kong ganhou sem ajuda nenhuma. O seu corpo parece meio com o corpo de um peixe, e ele tem 4 tentáculos grandes em sua barriga. Subindo seu corpo, ele tem uma cabeça de polvo com barbatanas em volta, um bico e 2 antenas que lembram de lagosta. Ele também tem garras de caranguejo e, se não me engano, 6 tentáculos menores saem debaixo de sua cabeça. Realmente um dos designs mais legais do Monsterverse, na minha opinião. Um dos monstros mais legais. Sua construção na série foi incrível, sendo lentamente construído. E realmente um design e personalidade digna para ter o nome de Kraken. Então é isso.
Essas são todas as criaturas que nós vimos na série Ilha da Caveira nessa primeira temporada. Muito obrigado a todos que assistiram, espero ter gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!